Boa noite. O assunto do Câmara Debate de hoje é o mercado de trabalho. E os meus convidados são Sérgio Ferrari, coordenador do FGTA Cine, Adriano Lírio, supervisor executivo do CIE, Mayra Tonial, coordenadora do Balcão do Trabalhador e Alessandra Maciel, coordenadora de pós-graduação. Boa noite, então, aos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. E a primeira pergunta que eu coloco, então, para a gente iniciar o debate é: qual é a situação do mercado de trabalho aqui em Passo Fundo? Nós estamos contratando mais do que demitindo? Sérgio. Olha, o mercado de Passo Fundo ele vinha em 2015 com um saldo positivo de quase 3 mil vagas. Então, um mercado que contratava muito. Tu via um fluxo de pessoas mudando muito de emprego, até pela facilidade que tinha de tu encontrar outra vaga em outro setor até. Então as pessoas arriscavam mais. Realidade que ficou completamente diferente de 2015 até, dá para se dizer, início de 2017. Porque nós estamos no ano de 2017 completamente atípico de todos os outros anos que teve na cidade. Nós fechamos 2 anos completamente negativo na cidade de Passo Fundo. Nós perdemos aquela gordura de 3 mil vagas e ainda incorporamos muito mais vagas negativas. Nós tínhamos até o ano passado em torno de 8 a 10 mil pessoas desempregadas na cidade de Passo Fundo. O ano de 2017 nos surpreendeu e muito. Nós tínhamos uma grande perspectiva de como seria novo governo, economia e tudo que se vinha debater na questão do crescimento do emprego. E tivemos um setor que nos ajudou no primeiro trimestre, que foi o que segurou até agora, o mês de outubro, que é o último dado, CAGED, que foi o setor de serviços. O setor de serviços segurou os primeiros o primeiro trimestre. No segundo ele foi o grande vilão e depois continuou sendo o positivo da cidade de Passo Fundo. Então o setor que mais empregou na cidade de Passo Fundo nesse ano foi o setor de serviços. Com o último dado de CAGED, nós fechamos 922 vagas, contratações a mais do que demissões. Nós devemos estar em 21 mil e poucas contratações contra 20.800 demissões. O saldo final dá 922 vagas positiva, afinal com o último dado do CAGED. Deve fechar em 3 anos, pela primeira vez, positivo o saldo do emprego na cidade de Passo Fundo. Mesmo assim, isso contribui para que tu tenha o quê? Tu tenha um saldo positivo na balança. Se manteve estagnado o desemprego, as contratações em massa, tu não teve. Se espera agora, nesses últimos 2 meses, a questão da contratação temporária, que tem sido muito fraca, não tem sido aquilo que se espera. As empresas estão tentando manter o que tem, principalmente o comércio, na cidade de Passo Fundo, que é forte junto com o serviço, que são as duas lastros de empregabilidade de Passo Fundo. Como nós temos os grandes negativos, que é a indústria de transformação e a construção civil, que está se recuperando gradativamente. Para ter uma ideia, a indústria de transformação ela teve 1 ou 2 meses esse ano, depois de 2 anos fechando negativo. Muito tímida ainda o crescimento, mas já com uma perspectiva de melhora. Isso dá ao empresariado, ao investidor e às pessoas um ânimo, né? Assim como nós começamos também o ano de 2017 com 15.168 CNPJs na cidade de Passo Fundo. E nós estamos hoje já com 15.351 CNPJs. Nós recuperamos o que vinha da vez passada. O que se refere isso? O microempreendedor individual. Esse ramo tem colaborado com as contratações na cidade de Passo Fundo. Eu sou um grande defensor do microempreendedor e da questão local, onde essa pessoa está. Porque essa pessoa ela vinha do mercado de trabalho, onde diminuiu muito a renda, que vem do salário regional até R$ 1.500, R$ 2.000, e ela botou um negócio nas mais diversas áreas e hoje ela ganha mais. Ela ganhando mais, ela começou a consumir, ela começou a ir mais no mercado, mais na padaria, levar a esposa jantar, consertar um carro. Ela movimenta uma gama muito grande de comércio. Então, o microempreendedor individual devolveu os CNPJs que fechavam em Passo Fundo, e eu conversava com o presidente do CDL, e a gente tinha um dado que oficialmente estava fechando em Passo Fundo. Um CNPJ por dia oficial. Oficialmente. O cara que chega na Receita Federal, fecha o seu CNPJ, não tem um débito. Agora, extraoficial, é 2 a 2,5 CNPJ fechado na cidade de Passo Fundo até o ano 2015, o que fez nos perder muitas questões. E esse dado não precisa, é só a população sair na Avenida Brasil,
Principalmente que tu vai ver quantos imóveis a alugar há mais de um ano e meio já na cidade de Passo Fundo. Então, hoje, esse ano, a cidade de Passo Fundo está positiva, como alguns lugares do interior, ali que a gente tem alguns dados também. Então, ela vem na contramão de muitos lugares. Até por São Paulo, que passa por aqui, com o número de cidades que tem quase 1 milhão de habitantes ao nosso entorno, e todos os órgãos federais, estaduais, um polo de saúde, um polo de educação, acabam vindo para a cidade de Passo Fundo de uma maneira ou outra buscando o serviço. A Alessandra pode complementar, né, o que o Sérgio nos traz de informações. Sim, eu faço parte de um grupo de gestão de pessoas, estudos e pesquisas em gestão de pessoas da Business School da IMED. E o objetivo que a gente tem desse estudo é entender um pouco os níveis de ocupação e os setores. E aí também fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda sobre as causas e consequências da rotatividade de pessoas em setores. A gente estudou os 3 estados do Rio Grande do Sul, os 3 estados do Brasil, do sul do país, estudou também o Brasil e estudou a microrregião aqui, que fazem parte os municípios de Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Soledade e Marau. Como o Sérgio falou, em 2017 o setor de serviços foi o que teve maior destaque, mas nos níveis de ocupação. Mas nós temos também alguns outros setores que também contrataram, como a agropecuária, os serviços, o comércio, a administração pública e a construção civil. Do ano passado, a construção civil ela demitiu mais pessoas do que contratou. Esse ano ela ainda demitiu, mas ela está se recuperando bastante, o que é bem interessante porque é um dos setores da nossa economia de maior destaque, né? Temos muitas construtoras aqui. O que mais demitiu foi a extração mineral na nossa cidade e região e os serviços foi o que mais admitiu. Além de Passo Fundo, nós temos a cidade de Marau, diferente de todos os outros municípios, que também contratou mais. Adriano. Sim, representando o CIE, que nós trabalhamos muito com jovens, né? Nós temos aí um percentual hoje de 20% de demissões, de desemprego nessa faixa etária. E o CIE, há muitos anos trabalhando com o programa de estágio, agora há menos tempo, há 5 anos, trabalha com o programa Aprendiz Legal também em cima da lei da aprendizagem. O que nós observamos, concordo com a Alessandra e com o Sérgio, que realmente é onde mais temos colocações hoje é na área de serviços aqui em Passo Fundo, onde mais estão contratando, né? Mas nós observamos também um alto índice de rotatividade, porque o jovem, muitas vezes, ele consegue a colocação dele no posto de trabalho, mas ele não consegue se manter. E aí a gente procura entender o motivo disso, de não manter nesse posto de trabalho, né? Mas, enfim, esse impacto negativo se observa hoje, e indiscutível ainda é a crise econômica, que acaba as empresas contratando menos aprendizes, jovens, porque a contratação é em cima de cotas, de acordo com o número de empregados que essa empresa tem. Afeta também muita informalidade no mercado de trabalho, que acaba diminuindo os índices de contratações formais, né? E também questões que a gente observa que muitas vezes é os pais que querem que os filhos trabalhem. E essa vontade, ela tem que partir do jovem. Ele tem que entender que para ele é fundamental iniciar no mercado de trabalho, porque além da renda que ele vai poder ter para conseguir, enfim, consumir, ele vai ter o aprendizado e vai aprender para seguir a linha de profissão dele. Hoje nós temos muitos profissionais no mercado de trabalho de Passo Fundo, bem colocados, que iniciaram a trajetória através dos programas oferecidos pelo CIE. E estamos nessa expectativa agora para o próximo ano, que os programas continuem crescendo, para que cada vez mais as empresas abram as portas para os jovens, porque os programas oferecidos pelo CIE é importante para as 3 partes envolvidas, para a escola, para a empresa e para o estagiário. Para a escola, porque vai ter um estudante mais dedicado em sala de aula, porque acaba também diminuindo a própria evasão escolar. Para a empresa é uma ótima oportunidade de descobrir bons talentos, né? E para o candidato, para o estagiário, para o aprendiz, é a oportunidade realmente dele aprender e aí ser um futuro profissional. Naira.
É interessantíssimo ouvir a Alessandra, o Sérgio e o Adriano falando um pouquinho sobre a realidade hoje do nosso mercado de trabalho, né? Eu faço parte então desse projeto denominado Balcão do Trabalhador, onde a gente se preocupa e se ocupa no estudo das relações de trabalho. Não no sentido de ajuizamento de ações, mas sim no sentido informativo. A gente tenta descobrir o que está acontecendo nas relações de trabalho e com o direito do trabalho. E essa pesquisa e essa parceria com o Cine FGTAS para nós é importantíssima, porque justamente a gente tem tentado mapear aonde está o nosso trabalhador passofundense, né? Aonde ele está, aonde ele estava, por que ele saiu, aonde abriram as vagas ou aonde fecharam, para tentar entender um pouco desse fenômeno que é tão imbricado, que é o direito do trabalho e a economia. Então, nesse segmento, nós temos observado as constatações que os colegas revelaram agora, que o setor de serviços tem alta empregabilidade, nós temos acompanhado também a construção civil e a queda, né? Embora tenha, né, se reerguido um pouco, mas ainda continua numa situação bastante complicada, e também estamos bastante preocupados no momento em entender o comportamento do mercado frente à reforma trabalhista. Então, quando se fez a reforma trabalhista, para alguns seria a oportunidade de aumento de vagas de emprego. E será que isso efetivamente vai acontecer? Então, esse fenômeno só o tempo vai nos dizer se efetivamente está acontecendo, ou se os empregos virarão precarizações de relações de trabalho via uma pejotização do empregado, que nós também não sabemos se isso vai acontecer ou não. Então, esse estudo e essa parceria com o Cine FGTAS nos dá essa possibilidade de entender esse fenômeno da relação de emprego no nosso meio, na nossa comunidade. Mas que, de fato, a gente observa que 2017 foi um ano, sim, mais favorável para as relações de trabalho, sim, no sentido de maior número de ofertas de emprego. Esperamos que esse número cresça cada vez mais. O Sérgio trouxe alguns números para a gente, alguns dados, e como vimos, o número de desempregados aqui na cidade ainda é alto, né, Sérgio? Com a chegada do final do ano, essa época é uma boa oportunidade para quem está procurando emprego, para o aprendiz, para o estagiário, se fixarem realmente no mercado de trabalho. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre essa época ser realmente uma boa oportunidade, então, para quem está em busca de um emprego, em busca de entrar no mercado de trabalho. Como nós falamos ali, tem 1 milhão de pessoas ao redor, ali em 70, 80 municípios, que fazem parte do Passo Fundo e de alguma maneira vêm buscar algo aqui. Uhum. Então, principalmente o comércio e o serviço, ele contrata muito nessa época até janeiro. O ano passado foi completamente atípico, com as contratações de serviço que nós esperávamos mais adiante, com a volta das férias, com a volta de universidades, que fosse de uma maneira diferente. Mas com essa camada que tu tem de 7 mil pessoas ainda desempregadas, nós temos um total de 57 mil, chegando a 58 mil pessoas com carteira assinada na cidade de Passo Fundo. E nós, como Ministério do Trabalho, temos uma consciência que 40%, que isso representa ali, poderia ter 40% a mais de pessoas com carteira assinada na cidade. Então, muitas pessoas trabalham na informalidade, isso é prejudicial, isso não dá direito à aposentadoria, não te dá direito a auxílio maternidade, a férias, 13º, afinal, todos os direitos que estão na CLT, ainda que não foram tirados de alguma maneira, mas fazem da parte da atual legislação. Agora sim, é uma grande oportunidade das pessoas voltarem a esse mercado, tentarem se fixar e serem contratadas. Agora, o que falta hoje? Um grande ponto é a qualificação profissional. Tu tem uma cidade que, apesar de ser polo universitário, que forma muitas pessoas, essa mão de obra qualificada muitas vezes não fica aqui. Por quê? Porque tu tem uma cidade que é prestadora de serviço e comércio. O que tem de indústrias técnicas, indústria de tecnologia de ponta na cidade de Passo Fundo? Isso a gente debate muito. A Fundação Gaúcha, como sendo a grande gestora do emprego e renda do Estado do Rio Grande do Sul, é responsável, mesmo tendo uma camada que nós trabalhamos com contratações, não sendo os técnicos, mas aquela pessoa realmente em vulnerabilidade e que tu chega com média salarial baixa, nós notamos que a média salarial de Passo Fundo ela saiu daqui até 2 mil num auge bom, para uma média hoje de até R$ 1.500, R$ 1.700. E o que se bate muito hoje, e nós batemos muito, o Adriano teve alguns debates que a gente teve sobre empregabilidade, é justamente que todo o profissional
que não tem uma qualificação correta e certa, tem que ter um plano B, tem que ter um plano C na questão do trabalho. Porque os trabalhos e as correntes de trabalho hoje elas se formam muito fáceis como elas se somem. Tu tem um profissional que trabalhava na metalurgia, que é a indústria de transformação, e ficou 20 anos numa empresa. Esse cidadão, como é um serviço insalubre, ele falta 5 anos para ele se aposentar. O setor metalúrgico na cidade de Passo Fundo é aquele que mais pena, que mais desemprega as pessoas. Esse profissional, faltando 4, 5 anos, ele está muito próximo de uma aposentadoria, qualificadíssimo naquilo que ele fazia, mas que para o mercado aqui fora, de uma cidade de prestação de serviço e a comércio que toma conta, ele não tem qualificação. Por isso que se nota, tanto nas universidades quanto no ensino médio de agora, a volta do profissional de 40 anos aos bancos escolares. Porque ele está tentando se qualificar para tentar manter uma boa renda para a sua aposentadoria, essas pessoas que já estão quase lá. Então, é um dado que nós temos observado e conversado com a OPF, com a IMED, a Anguera e outras instituições de ensino superior, ou a mesmo a nível de segundo grau, de ensino médio, que essas pessoas estão voltando e tentando se qualificar cada vez mais. Esse é o momento justamente disso. E tanto a nível estadual, municipal e federal, há cursos gratuitos também de qualificação para tu aprender alguma outra profissão, que é o que está lançando muitas pessoas a ser microempreendedor individual. Aí, se me permite até complementar, Sérgio, a tua informação, o próprio perfil do trabalhador mudou muito, né? Há muito pouco tempo atrás, o nosso trabalhador era o homem, chefe de família, que trabalhava numa empresa de forma perene por muitos anos. Hoje nós temos uma grande participação feminina no mercado de trabalho. A característica são empregos mais rotativos, que a Alessandra também comentou no início, e uma diferenciação no tipo de trabalho a ser desenvolvido. Então, esse perfil do empregado ele também mudou muito ao longo do tempo. Então, isso se torna imprescindível, a qualificação para que ele garanta essa vaga no mercado de trabalho. Por isso é tão importante também essas políticas públicas de primeiro emprego, que o Adriano faz parte também desse projeto, né? Que são políticas públicas de direito ao trabalho. Perfeito. E falando em momento de conseguir uma boa oportunidade, realmente nós estamos agora passando por um ótimo período, porque muitas empresas estão renovando seus quadros de estagiários pelo fato de estarem se formando os estagiários, né? Então abre bastante vagas. E também é um período que vai iniciar as férias escolares, né? Então, enquanto muitos candidatos optam em curtir férias, em sair viajar, outros já pensam o contrário, querem começar o ano que vem já com o pé direito. Porque geralmente o CEI encaminha em torno de 5 candidatos por vaga. Então, como é o período de férias, agora é um período bom para conseguir a oportunidade, porque vai a 2 candidatos, então a concorrência acaba diminuindo, né? E falando em questões, como o Sérgio falou também, de plano B, o próprio estágio que o estudante faz, eu recomendo que ele, logo no início do curso, ele já procure as empresas para realizar estágio. Porque ele está passando por um momento da vida dele que ele está tendo experiências. Ele vai poder avaliar se aquela escolha profissional realmente é o que ele quer. Porque é o momento, sim, de você conciliar a teoria com prática, para ver se aquela profissão, um exemplo, você é um estudante de direito. Ele ainda é muito jovem, mas ele vai para o local trabalhar, onde ele vai estar vivenciando a área jurídica. Ele vai poder avaliar realmente se ele quer essa profissão para o futuro dele. Então, por isso, os programas hoje, tanto de estágio quanto de aprendizagem, são fundamentais para o início de carreira do jovem. Então, eu posso falar um pouco mais sobre as competências comportamentais, que na minha área é pessoas, de especialização. E a gente observa realmente, na pós-graduação e na graduação também, a falta de escolaridade é um dos problemas de maior taxa de emprego na indústria, principalmente a indústria e serviços. O que a gente pode recomendar para esses estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, é que eles tentem mostrar as competências comportamentais deles, o comprometimento, a forma como eles fazem o trabalho, a seriedade, os valores que eles trazem de casa, que hoje em dia as empresas elas valorizam muito isso. Então, se esse jovem já sabe que falta-lhe escolaridade, e sempre falta um pouco, para mim, para cada um de nós, a gente sempre está em busca de alguma coisa. Para esse jovem também. Então, tente mostrar o seu comportamento,
Porque as nossas pesquisas lá do CEGEP mostram que desde 2016, uma das principais causas de pessoas serem desligadas das empresas é o comprometimento. Então as pessoas querem um emprego melhor? Querem, mas elas também não se comprometem ou chegam atrasadas, e aí a gente tem absenteísmo, faltas, aplicam atestados, né? Isso numa situação que ainda não estávamos falando de 2015 que era pleno emprego, nós estamos falando em 2016 e 2017 que falta emprego, né? Então quem consegue uma vaga tem que agarrar essa vaga, se qualificar e mostrar que está comprometido mesmo para conseguir galgar postos mais elevados dentro dessa... manter emprego e galgar postos mais elevados dentro dessa empresa, né? E o que a gente observa, às vezes, até no próprio atendimento do Cine FGTAS, que a pessoa ela é contratada por sua habilidade técnica, mas ela acaba sendo desligada por sua atividade comportamental, né? Então, e aí, sempre quando vai alguém lá fazer um resgate de seguro-desemprego, quando vai alguém lá encaminhar alguma documentação, a gente questiona, né? E muitos são desligados pelos aspectos comportamentais e não pelas habilidades técnicas, né? Pensando nisso, a gente já está planejando os novos currículos e pensando que um curso de graduação ou pós-graduação, ele tem que formar um profissional também com habilidades comportamentais. E aí é um grande desafio para uma escola fazer isso, tanto na graduação quanto na pós, né? Como a gente garante que esse profissional vai ter competências comportamentais como flexibilidade, comprometimento, ética no dia a dia do trabalho, saber responder, habilidade interpessoal, né? Saber tratar o colega, o chefe, o parceiro, né? Não ser às vezes rude, ser assertivo, né? Então a gente está sempre em busca de tentar formar um profissional mais qualificado possível para o mercado de trabalho. A Câmara Debate de hoje está tratando do mercado de trabalho, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e retornamos em seguida, um minutinho só. Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o mercado de trabalho. Os meus convidados são Sérgio Ferrari, coordenador do FGTAS Cine, Adriano Lírio, supervisor executivo do CIE, Mayra Tonial, coordenadora do Balcão do Trabalhador e também Alessandra Maciel, coordenadora de pós-graduação. Para iniciarmos então esta segunda etapa de debates, eu gostaria de falar com você sobre o perfil mais procurado. Que tipo de profissionais estão em falta no mercado de trabalho atualmente, Sérgio? O mercado hoje ele tem uma gama de pessoas ali que estão sobrando no mercado, muitas pessoas qualificadas, na verdade. Tem na cidade de Passo Fundo em torno de 7 mil desempregados, mesmo com o saldo positivo que tem na balança. O que aconteceu esse ano foi estabilizou e não aumentou mais o número de desempregados, que chegava a 10 mil pessoas até o ano de 2016. Tudo melhorou pela questão do MEI, muitas pessoas que voltaram como microempreendedor e viraram empresários que começaram a contratar, mas ao mesmo tempo, com a indústria de transformação demitindo pessoas técnicas, acabou sobrando uma camada muito grande de pessoas com capacidade profissional nesse mercado que hoje não estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho. Agora eu te coloco, o que a gente estava comentando, que o governo do estado faz 3 programas, que é o Empregar RS, que é a 4ª edição que teve esse ano, o Dia D, que é um dia da pessoa portadora de deficiência, e a questão do jovem, que nós começamos esse ano com a 1ª edição. O que aconteceu com tudo isso se vendo? A grande questão é como fazer esse profissional voltar ao mercado de trabalho. Com isso nós reunimos todas as empresas, no dia D principalmente, que é a questão da lei de cotas, que o Adriano pode falar melhor na questão deles, dos jovens, que as empresas têm que respeitar a lei de cotas dos jovens e com os deficientes físicos. Nós reunimos no dia D esse ano as maiores empresas de Passo Fundo, que têm que cumprir a lei de cotas a partir de 100 funcionários, com 2%, chegando a 1.000 ou acima de 1.000 com 5%. Reunimos as associações dos deficientes de Passo Fundo, o Ministério Público, o INSS, setor de reabilitados, e o Ministério do Trabalho, que é o grande vilão da história. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul, com essa preocupação do estado não chegar só e aplicar a multa e não saber o que está acontecendo com o empresário também, que não consegue cumprir essa lei de cotas. Por isso que nos reunimos, a Associação do Deficiente,
colocou a questão deles que eles acham que as empresas querem contratar uma deficiência e não o trabalho daquele profissional. As empresas têm a visão delas, que é outra. Com isso, nós até programamos um próximo encontro, a Mayra estava junto e o Balcão Trabalhador, que participou junto com nós, com o pessoal do BPC, que é o Benefício Progressivo e Continuado, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministro Osmar Terra, que até se disponibilizou a mandar alguém que trabalha com o BPC para uma discussão mais ampla. E eu acredito que pode sair da cidade de Passo Fundo e das faculdades de direito que nós temos, IMED, PF e muitas outras que queiram ser parceira, até um novo projeto de BPC ali, porque hoje o que não leva esse profissional a ser contratado novamente ali e as empresas têm que cumprir essa cota do deficiente, é justamente eles receber uma renda. Então eles não querem voltar ao mercado para ter que ir trabalhar e abrir mão, mesmo eles não perdendo isso. Ele interrompe por um tempo, se você não ficar na empresa não precisa nem passar mais por perícia, tu volta a receber o teu benefício. Mas o profissional não quer muitas vezes porque ele não vê a vantagem, a não ser aquele que quer muito mostrar que tem capacidade e que não está completamente inútil lá para ficar só em casa. Então é uma questão que a gente está trabalhando muito nessa questão desse profissional voltar ao mercado de trabalho. Essa é uma das deficiências nossas hoje no mercado de Passo Fundo, é tu ajudar as empresas e ajudar essa camada de pessoas que são portadoras de deficiência a voltar ao mercado de trabalho. Deixa eu só fazer uma parte na fala do Sérgio. O Balcão do Trabalhador, nesse sentido, e reconhecendo a necessidade da comunidade em geral, elaborou uma cartilha para orientar empregados e empregadores a respeito da contratação das pessoas com deficiência. Então essa cartilha é bastante explicativa e nós temos participado e sido muito bem recebidos pelos empresários locais e muito bem recebidos pelas associações que nos chamam para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a inserção no mercado de trabalho de uma pessoa com deficiência. Então eu acho que esse trabalho de esclarecimento de direitos e deveres tem auxiliado muito na implementação do acréscimo de vagas de trabalho nesse segmento. E eu só tenho a agradecer mesmo aos empresários que têm nos acolhido muito bem e às instituições, né, às associações que também têm nos chamado com frequência ao Balcão do Trabalhador para saber um pouquinho sobre o benefício, quem perde o benefício, como funcionam as perícias, como se retorna ao mercado de trabalho, as famílias, porque não é só o trabalhador, é a família toda, né, que você tem que orientar porque ela demanda uma necessidade especial. Então, esse trabalho tem sido bastante satisfatório. Também um trabalho feito em parceria com o CineFGTAS. Eu acho muito bem falado pela Mayra e pelo Sérgio a questão de cotas. O CIE também desenvolve o programa Aprendiz Legal, que é através da lei da aprendizagem. Então toda empresa, a partir de 7 funcionários e que não seja do Simples, ela deve contratar no mínimo um aprendiz. E aqui no nosso mercado de trabalho em Passo Fundo, sim, tem uma boa aceitação por parte das empresas, né? Nós já temos um bom número de aprendizes colocados e também temos aprendizes com PCD. Trabalhamos também, né, para gerar essas oportunidades. E é uma preocupação dos programas desenvolvidos pelo CIE para que esses jovens que iniciam nos programas, ou no programa de estágio, ou no programa Aprendiz Legal, para que ele permaneça nos programas. Porque para a empresa também o custo é muito elevado de ter essas rotatividades. Daqui a pouco eles não se mantêm num posto de trabalho. Então, através disso, não é uma preocupação somente de colocar o jovem numa empresa, e sim para que ele se mantenha. E através disso, o CIE tem os treinamentos que a gente faz, nós temos as oficinas socioeducativas, né, lá no CIE, não tem custo nenhum para o jovem participar. E ali a gente sempre passa 3 dicas hoje fundamentais para os jovens. Começar a trabalhar o mais cedo possível, e quanto mais cedo você começar a trabalhar, mais experiências você vai levar para o longo da sua vida, né? Estudar sempre, você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar estudando, porque as mudanças ocorrem hoje de uma forma muito rápida, né? E ter uma boa rede de relacionamentos, né? Ainda é importante ter pessoas que passem boas referências suas, né? Então isso a gente procura orientar muito o jovem, porque eles vêm com muitas dúvidas, né? Os pais vêm com dúvidas, e é papel fundamental nosso de orientar e auxiliar. Muito bem falado pelas pessoas aqui presentes, pelo Adriano principalmente, que deu algumas dicas.
que a gente pode falar também, e complementando, é que em tempo de crise é muito importante se qualificar. Né? A gente tem que observar a crise como uma oportunidade de se destacar no mercado de trabalho. Se temos vários candidatos procurando emprego, aquele que for o melhor ou mais próximo do perfil procurado pela empresa é o que vai conseguir a vaga. Né? Então, esse jovem ele tem que se preocupar principalmente em fazer uma graduação, um curso de curta duração pago ou gratuito e investir no inglês, que a gente tem um problema a nível Brasil e eu falo de Passo Fundo, mas há pouco tempo conversava com um headhunter, um caçador de talentos em São Paulo, e ele me falava que mesmo executivos nacionais e aqueles que eles querem expatriar para fora do Brasil, eles têm dificuldade de falar inglês ou outra língua. Então não é uma realidade só local, né? Então a pessoa que tiver o inglês, ela vai se destacar, seja em Passo Fundo, seja em qualquer região. E também se preocupar um pouco na questão comportamental. E para isso, hoje em dia, existem vários testes que analisam o perfil comportamental da pessoa. Como ela se porta, o que ela tem de índices de flexibilidade. Então, se conhecer um pouco mais. E para saber como se porta e que tipo de trabalho ela pode fazer. Existem pessoas que não têm perfil para ter um trabalho dia a dia, 40 horas semanais. Tem pessoas que têm mais o perfil de ser freelance, ser consultor. Por que só emprego formal? Porque os nossos pais nos ensinaram que o emprego formal é o mais seguro, enfim. Não, mas tem muitas pessoas que têm o perfil de trabalhar por projetos, trabalhar à distância. A nova onda agora é o nomadismo digital, que é a pessoa que quer trabalhar em qualquer lugar. Através da internet consegue, está na praia, está trabalhando. Antigamente a gente chamava isso de teletrabalho, alguma coisa assim. Então existem vários tipos de emprego para diferentes perfis. O que é importante é estar qualificado e saber qual é o meu estilo de trabalho. O que cabe para mim fazer, né? E não aceitar qualquer tipo de emprego porque eu estou desesperado, porque eu preciso de trabalho. E a gente falava anteriormente que quando uma pessoa aceita qualquer tipo de trabalho, até abaixo das suas habilidades, ela se sente subaproveitada e vai ficar pouco tempo na empresa. A empresa que contrata essa pessoa vai acabar mandando essa pessoa embora antes, vai ter uma despesa muito grande com encargos trabalhistas, com treinamento e qualificação de uma pessoa que não vai ficar na empresa, vai aumentar o índice de rotatividade e externamente a imagem da empresa naquela empresa tem muita rotatividade, as pessoas não gostam de trabalhar lá. Então, são algumas dicas importantes de como se conhecer um pouco mais para poder disputar algumas vagas específicas no mercado de trabalho. Duas coisas que mudou com as pesquisas são o seguinte. Primeiro, o número dos jovens, que era uma rotatividade muito grande. Nenhum jovem ficava mais de 2 anos e meio numa empresa. Com a crise, e eles não podendo estar pulando, vamos usar o termo assim, de galho em galho, o emprego ficou mais difícil, ele está se mantendo mais nos postos que eles estão atualmente. Então, eles não são de criar vínculo, aquilo que tu falou. Eles iam arriscando onde dava, porque tinha sobrando vaga em todas as áreas. Hoje não sobra, eles estão se mantendo mais. Outro dado é aquela questão das pessoas contratadas oficialmente na cidade de Passo Fundo, de um número de 100%, tu consegue colocar 36% só das pessoas com 40 anos. São as pessoas que mais sofrem para voltar ao mercado de trabalho, justamente por ser muito experiente em algo, mas que no momento de crise não se especializou em outra coisa e está sofrendo para voltar naquela mesma profissão ou tentar arriscar algo de menor valor, que é aquilo que nós falávamos anteriormente, vai diminuir a questão dela da aposentadoria, tá? Com X para se aposentar, o que interessa hoje ainda na legislação atual são os últimos 96 meses, acaba diminuindo muito a renda dela, acaba se aposentando com um valor bem abaixo daquilo nesse momento de crise. Então a qualificação é o primordial e justamente hoje o mercado ele sofre muito a pessoa acima de 40 anos para a volta dela ao mercado.
Esse é um fenômeno que a gente costuma dizer que é a discriminação etária, né? A partir de uma determinada idade, o mercado de trabalho muitas vezes não acolhe, assim como o jovem, muitas vezes ele é discriminado, porque qual é a tua experiência? Não, eu não tenho, então não me serve. Sim, mas se eu não der a oportunidade, ele também não cria experiência e o círculo vicioso se concretiza. Mas aí que entram as políticas públicas nesse sentido, né? Mas é um fenômeno que também a gente tem observado, esse da discriminação etária no mercado de trabalho, aliado à falta de qualificação. E o que a gente falava aqui no intervalo é que o perfil também do trabalhador está mudando, né, Alessandra? Você trouxe dados bem importantes, eu gostaria que você falasse agora, já que nós estamos no ar, para os nossos telespectadores também. Então, a Ernst Young é uma recrutadora mundial, fez uma pesquisa. Qual seria o perfil desse jovem em 2025? O que ele gostaria de trabalhar? E mostrou que muitos deles não querem mais emprego formal e algumas profissões elas vão mudar muito ou vão deixar de existir. E esse perfil a gente já observa dentro da sala de aula que nós não temos mais uma grande maioria de alunos fazendo graduação. Diminuiu muito porque são 4 anos de formação, eles não têm mais essa vontade de ficar 4 anos na sala sentados estudando. Não falo para todas as profissões, eu falo para algumas profissões. E aí, aliado a essa pesquisa mostrou que as pessoas procurarão fazer cursos de curta duração pontuais. Por exemplo, eu quero aprender eu preciso aprender ter um conhecimento de informática. Eu vou fazer um curso curto e vou estudar, desempenhar aquilo. Eu não quero trabalhar dentro de uma empresa 40 horas, bater o cartão como o meu pai, porque quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 60 anos, vão me mandar embora. A aposentadoria mudou, né, também no Brasil, como vocês falaram. Então, esse é o perfil da pessoa que quer trabalhar e a empresa não sabe como se adequar a ela. A gente tem algumas empresas de tecnologia, são as mais conhecidas, que elas trabalham com ponto flexível, que elas trabalham com... Você pode trabalhar dentro da carga horária que você quiser. Você pode fazer 8 horas, das 8 da manhã às 10 da noite. E você trabalha como você quer. Então, as empresas elas também estão se adequando, mas são essas empresas que trabalham com inovação, tecnologia e criatividade. As demais empresas ainda é uma incógnita como elas vão lidar com esse novo perfil profissional, vamos dizer assim, né? E como as profissões do futuro vão ser. O microempreendedor ele tem justamente feito isso. O que o microempreendedor tem feito? Ele tem mudado a realidade local da cidade. Tu tem mudado o comércio, tem mudado algumas pequenas indústrias, elas têm ido para os bairros, as pessoas têm continuado na localidade dela. Ali ela muda, ela transforma o bairro, e tem sido uma coisa muito interessante a questão do microempreendedor. Foi o que alavancou, eu já disse, o comércio de Passo Fundo, a recuperar os CNPJs perdido, o cara que virou de funcionário, virou empregador, hoje, porque o microempreendedor pode contratar até uma pessoa, não saindo da taxa dele lá de pagamento. Então tem mudado a realidade. Como tem mudado a realidade do local aonde ele mora, se torna um local melhor. E tem muitos projetos sociais que vão e levam a essa questão de trabalhar muito com o local e ver o que dá para se estabelecer no local. Assim como tu vê uma grande mudança hoje na cidade de Passo Fundo, por exemplo, a Avenida Brasil, hoje tu vê que tem grandes empresas, quase sempre de grandes redes na avenida, em grandes postos. Tem as ruas transversais ou os bairros têm atraído as pessoas justamente pelos aluguéis da cidade de Passo Fundo, que ficou completamente em desfoco com a realidade que está o país. Diminuiu a média salarial da cidade, diminuiu tudo. Agora, uma das coisas que a gente sempre bate, e o governo do estado também incentiva muito, é o desenvolvimento de tecnologia numa cidade de porte como Passo Fundo, que é onde tu tem muitas indústrias grandes que saíram ou que fecharam, ou que estão demitindo muito. Isso te dá uma questão de cidade que se movimenta em alguns setores, porque tem alguns setores que pagam muito bem, do setor público principalmente, que é onde estão aqui. A cidade abrange todos os setores municipais e federais,
tem órgãos na cidade de Passo Fundo, os investimentos nessas pessoas são a nível muito elevado, elas não consomem na grande massa, que é aquilo que a gente pega do microempreendedor, que ele consome em todos os setores e deixa aquela renda e desenvolve a cidade. Para te resumir, o cara que ganha 5, ele desenvolve todo aquele dinheiro dele, ele aplica, do que o cara que ganha 25, que deixa guardado. E só fazendo mais uma observação em relação à fala da Alessandra e do Sérgio, o mundo do trabalho e as relações de trabalho estão se modificando paulatinamente. A informatização, a robotização é uma constante que não vai parar. Então, muitos empregos tendem a desaparecer, repetitivos, maçantes e que muitas vezes destrutivos ao próprio ser humano, eles tendem a ser, com o passar do tempo, robotizados. Então, de fato, vai mudar muito o perfil do trabalhador. E hoje a gente observa nos jovens uma característica muito mais empreendedora do que de um trabalho subordinado. Eles querem muitas vezes um estágio para aprender, para entender, mas eles querem montar o seu próprio negócio. Então a gente tem observado essa mudança de perfil do trabalhador. E essa pesquisa que ela traz, que tem como um parâmetro 2025, ela é justamente traçada nesse segmento. Que tipo de profissional nós teremos num curto espaço de tempo? Porque é um curto espaço de tempo. E é um trabalhador muito mais empreendedor do que um trabalhador subordinado. Por isso o crescimento das escolas técnicas que tu vê na cidade e no país, com vários cursos. Eles oferecem 50, 60 cursos justamente nessa tua linha, porque ele quer se qualificar em várias coisas, saber várias coisas e poder achar aquilo também no ponto que te dá. Então, em 2, 3 anos, ele se qualifica em várias áreas que ele pode ir, né? E é ali que vem a fundação, Paulo, deixa a fundação, além de fazer a intermediação de mão de obra, que é a função principal da fundação, fora o encaminhamento de seguro-desemprego, que é uma função paralela, ou a própria carteira de trabalho que é feita na fundação, nós temos a questão do artesanato. Nós temos mais de 600 artesãos hoje cadastrados com nós em Passo Fundo. O que te dá o direito, tu passando e sendo 95% no teu teste que tu fizer, daquilo que tu faz ser artesanato, nós temos poder de Secretaria de Fazenda de isentar a nota em todo o estado do Rio Grande do Sul, então aquele profissional não trabalha com medo, ele vai, ele viaja, ele participa de feiras, inclusive bancada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul através da FGTAS, e as maiores do estado do Rio Grande do Sul, e leva o material dele sem medo, tem que tirar nota, tem que pagar imposto, não, ele não paga imposto. A questão do artesão. Então, uma pessoa que é artesão, que está nos ouvindo, nos procure na FGTAS, faça a carteira, se cadastre, não precisa mais viajar com medo, pode viajar com o seu produto. Uma grande oportunidade também para quem quer voltar ao mercado e ter uma habilidade nessa área de artesanato. Adriano, para a gente encerrar o debate de hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, acho que muito produtivo, a gente sempre aprende, né? Trocando essas experiências. E o CIE está sempre à disposição de toda a comunidade para que compareçam até o CIE. O cadastro ele pode ser realizado pelo site também. Hoje, para ser estagiário, idade a partir de 16 anos e deve estar cursando o ensino médio ou superior. E para ser aprendiz é a partir de 14 anos. Hoje é a única forma que um jovem com 14 anos pode trabalhar em cima da lei da aprendizagem e estamos à disposição de toda a comunidade. Muito obrigado. Mayra. Agradecendo o convite e dizendo à comunidade que o Balcão do Trabalhador está à disposição de empregados e empregadores no campus 3 da Universidade de Passo Fundo, junto ao PF Idiomas, e na segunda-feira, junto ao Cine FGTAS, prestando assistência à comunidade. Obrigada. Alessandra. Então, eu também agradeço a oportunidade e em nome do CEGEP, nós vamos desenvolver pesquisas em diversos segmentos para entender um pouco por que as pessoas pedem demissão, por que elas procuram certos setores para trabalhar e entender também as necessidades e de mandar pessoas embora de algumas empresas. Sérgio. A Fundação Gaúcha está na Avenida Brasil 631, seu endereço quase tradicional, um pouquinho para cima do que era o antigo endereço. Todas as nossas atividades são a nível de Estado, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, são gratuitas. E essa aproximação empregado-empregador de forma gratuita é o que nós batemos muito, que não tem custo nenhum à comunidade, nem o serviço prestado pela Fundação Gaúcha.
Então, o Câmara Debate de hoje está chegando ao fim e o assunto desta noite foi o mercado de trabalho. Eu agradeço aos debatedores, muito obrigada pela participação e agradeço também a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje. Uma boa noite para você e até a próxima semana.